Temos para agora de tarde uma abordagem que foi indicada: Jesus, inteligência ou amor? Tem muitas formas da gente refletir acerca disso. Eu preferi escolher pelo menos uma parte do Evangelho para que a gente possa discutir aqui, ainda que rapidamente, algumas coisas atinentes a isto. É muito comum nós falarmos de Jesus como sendo o símbolo do amor, mas quase sempre a gente se pega mais vendo Jesus na cruz. E o próprio Deus, na definição espírita, começando por ser definido como inteligência e não como amor, nos levaria a refletir de que Jesus, ele tende muito mais à inteligência do que ao amor. Mas mesmo de saída nós já podemos concluir que ele não é um ou outro. Definitivamente ele é um e outro, inteligência e amor. Nós que complicamos, e quando eu digo nós em todos os tempos. Por isso que eu quero pegar um texto que a gente de alguma forma complica um pouco a vida dos próprios discípulos direto dele, como o evangelista Lucas. Lucas, no capítulo 4, ele começa dizendo que Jesus veio do Jordão, ele voltou do Jordão, e nessa volta ele veio acompanhado do Espírito Santo. A partir daí a gente já vê que ou se trata de uma interpretação, ou então Jesus depois disse para eles: aquilo que se lembra que eu não vinha só, eu vinha com o Espírito Santo. Por quê? Lucas não viu, não participou e nem outra pessoa narrou a situação. Ele vinha com o Espírito Santo e o Espírito Santo o encaminha para o deserto, onde ele passa 40 dias sem comer e sem beber. Sem comer e sem beber é algo que também parece que foge muito de qualquer padrão. Como Jesus veio para cumprir lei e profetas, é provável que de alguma forma ele tenha comido e seguramente bebido alguma coisa enquanto perambulou pelo deserto. Mas Lucas já começa dizendo que ele passa 40 dias na companhia do Espírito Santo, portanto, na companhia daquele que lhe daria o melhor suporte espiritual. E quando ele volta para Galiléia, no caminho, e está escrito na tradução da Igreja Católica, Satanás se aproxima de Jesus, o que já é também muito esquisito, porque ele sai na companhia do Espírito Santo, e ou o Espírito Santo se afastou, ou Jesus cortou a conexão com o Espírito Santo, ou Satanás é mais poderoso do que todos eles, porque ele não é informado como é que isso se dá. Só se dá que ele volta para Galiléia, e nesta volta o diabo se aproxima dele e diz assim: tens fome, não é? Porque ele sabia que ele tinha passado 40 dias sem comer ou comido muito pouco. E já que tens fome, diz para esta pedra que ela se transforme num pão. Afinal de contas, você não é o Filho de Deus? Ou seja, uma provocação de um diabo. E Jesus rebate dizendo uma frase que é muito conhecida: nem só de pão vive o homem. Ou seja, Jesus vai lá na frente filosoficamente e nem diz que pode transformar, que não pode transformar, que o pão seria viável ou que o pão não seria viável. Ele já vai lá na frente: o homem não vive só do pão. E aí cabe ao interlocutor deduzir o que ele queria dizer com isso. Eu não vou fazer, se eu fizer eu não como, eu não preciso fazer, afinal de contas eu posso sobreviver mesmo sem comer o pão, e assim por diante. Então já é um diálogo que a gente percebe Jesus um ser muito inteligente. Ele não desce ao nível da provocação, ele dá uma resposta por cima da provocação. E o diabo era visivelmente pouco inteligente, porque nesse primeiro momento ele demonstrou uma sagacidade. Ele está com fome, transforma a pedra no pão, e aí depois eu vou dizer que fui eu que induzi, portanto eu que fui o gênio da história. Jesus corta:
em vez dele apelar para um outro sentido direto, já que ele tinha tanto tempo de sede e fome, o diabo faz a segunda proposta. Vem até aqui. Pela dedução, ele deve ter subido no monte, Jesus, atendendo ao convite do diabo. E o diabo então lhe diz: estás vendo todos esses reinos que estão lá embaixo? Eu te darei todos esses reinos. Você será o grande rei de tudo isso. Mas você deixa de adorar o seu Deus e passa a me adorar. Eu imagino um diálogo desse, se foi realmente possível, se aconteceu desse jeito. Uma pessoa que rejeitou o pão com fome, ele iria querer um reinado para quê? Para comer pão? Se ele já era considerado, até pelas forças infelizes, como um ser superior, ele não teria como ser envolvido no que a gente chama de tentação para aceitar aquela situação. E aí Jesus simplesmente diz a ele: a lei nos recomenda: amarás apenas a teu Deus sobre todas as coisas. Ou seja, ele se mostra submisso a uma lei maior e novamente não discute a proposta do diabo. E o diabo não se conforma. Isso tudo está do versículo 1 do capítulo 14 até o versículo 15, todo esse diálogo. E aí o diabo, olha o que é que ele faz com Jesus: leva Jesus para o pico mais alto de um templo, para um pináculo, leva ele lá para cima num templo, e aí diz para ele que aquilo é para ele, se ele está vendo e ele ficar ali, ele será adorado. Se você fizer, eu te concedo, todo mundo vai te ver aqui em cima e você vai ser adorado. E novamente Jesus lhe responde com uma resposta bem própria: está dito, não tentarás o Senhor. Olha que resposta inteligente. Você não pode me tentar, se eu sou o Senhor. Você não pode tentar o Senhor da igreja, está quebrado do mesmo jeito. E se você se refere a mim, então eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor, eu não sou exposto à sua tentação. E portanto você está fora. Neste momento, o Satanás vai embora e deixa Jesus, prometendo de que vai encontrar com ele noutra ocasião. Eu honestamente leio isso com todo respeito, imagino o que Lucas quis fazer com toda esta cena, com toda essa ornamentação, para dizer que Jesus sofreu tentações e venceu. As maiores tentações de Jesus não foram nem curar os incuráveis, nem atender aos dispositivos do governo, nem muito menos se sujeitar a qualquer outro limite que não seja o limite ao qual ele mesmo se comprometeu. Se a gente continua na leitura de Lucas, neste mesmo capítulo, lá na frente nós já vamos encontrar Jesus, entra no templo, agora já sem a figura do diabo por perto, abre os livros judaicos da ocasião, sem pedir permissão, porque isso não era permitido, porque ele não era sacerdote, mas ele abre, lê, e todos, onde qualquer um poderia dizer: você não pode ler, saia daqui, ou o que quer que fosse, todos se calaram, ouviram-no fazer a leitura, e quando ele termina, pega o livro e entrega o livro para um dos sacerdotes, como quem diz: li seu livro, e li de forma pública. O sacerdote recolhe o livro e se recolhe, e fica esperando, porque ele sabia que a partir dali Jesus iria falar. Curioso, neste momento Lucas traz de volta o Espírito Santo, e aí diz: e ele falava envolvido pelo Espírito Santo.
Nisso tudo a gente percebe várias situações. Primeiro, essas questões, era o Espírito Santo mesmo? Esse Espírito Santo é temperamental, ele fica com a gente um minutinho e vai embora? Mas é porque nós somos temperamentais, mas Jesus não era. Será que Jesus dava a perceber aos outros quando havia uma aproximação de um Espírito elevado e quando não havia? Será que Lucas teve essa percepção ou ele não se baseou em algum outro dogma ou em alguma outra seita para extrair algo que reforçasse a força de Jesus a não se submeter a nenhuma força maligna? Mas ele afronta repentinamente a sinagoga, afronta o princípio, lê o livro, expõe a sua opinião e todos, absolutamente todos, ficam extasiados com as suas palavras. Nesse momento, Lucas diz, e ele falava pela voz do Espírito Santo, ou o contrário. Isso é sinal de inteligência, é sinal de superioridade moral, é sinal de amor. Onde é que estaria o amor dentro deste contexto? Muito provavelmente em ele não ter sido em nenhum momento severo com Satanás, nem tampouco concordar com qualquer das suas insinuações. Neste aspecto a gente percebe a colocação de Lucas é feliz, sem entrar no mérito dos adornos que ele fez. Jesus consegue mais uma vez impor a sua sabedoria, portanto a sua inteligência, numa situação muito própria e muito pontual dele sozinho como uma figura demoníaca. Isso talvez fosse fácil, porque se nós estivermos sozinhos num lugar e uma pessoa vier tirar nossa paciência, a gente pode pensar, você está mexendo comigo, mas eu não estou nem aí. Afinal de contas não tem ninguém vendo, não tem ninguém acompanhando, não tem ninguém com a câmerazinha para filmar e depois fazer um bullying na gente. Então a gente fica ali numa boa. Se você estava numa boa, quem quiser venha e diga o que quiser. Vai para lá, eu estou trabalhando. Mas você é chato. Tá bom, pois saia daqui que eu estou trabalhando. Mas é porque eu já soube isso. Você soube, depois deixa de saber porque eu não estou nem aí. A gente não entra no mérito. Então a gente poderia interpretar a primeira parte, Jesus sozinho no deserto, sendo envolvido por uma influência ruim. Era fácil ser sábio. O difícil agora é você ir enfrentar e afrontar a lei, fazer disso um posicionamento e nesse posicionamento você mostrar que ainda assim você está acima. Porque os sacerdotes daquela época tinham que necessariamente ser pessoas muito bem preparadas, intelectualmente em especial. E ele simplesmente chegava e calava todo mundo, ninguém pronunciava um sussurro, uma característica de que ele realmente estava ali sabendo o que estava a fazer. Isso deixa bem claro a sua inteligência. E o seu amor? O seu amor, porque ele poderia chegar com arrogância. Ele poderia pegar o texto e vocês estão interpretando errado, porque isso é assim, porque vocês são perseguidores, porque vocês são déspotas, porque vocês são hipócritas. Naquele momento lá no templo ele toma a postura de alguém que mesmo sabendo, tem uma atitude não do amor piegas, não do amor pontualizado ou individualizado em pessoas ou situações, mas aquele amor que deixa a marca, uma marca tão forte, que mesmo Lucas, tendo que fazer todo esse arranjo para chegar nesse ponto, porque fica bem visível que esse era o ponto máximo daquele capítulo 4, ele faz tudo isso porque para preservar e deixar bem clara até que ponto é a ação, a intuição e a influência de Jesus nas nossas vidas. É óbvio que a gente poderia sair aqui para falar em Jesus, de Jesus, para Jesus, por Jesus, sobre Jesus. A gente tem a vida inteira. A gente pode tecer comentários acerca dele por diversos ângulos, éticos, morais, filosóficos, sociológicos, políticos. Do jeito que a gente quiser investigar a vida de Jesus, tem espaço. Mas eu achei muito interessante a proposta do tema, Jesus, inteligência ou amor? Muito instigante, porque a gente tem uma tendência a só ver Jesus como um símbolo de um amor incompreendido,
tão incompreendido que ainda no capítulo 4, para fechar nossa conversa, é lá que ele diz: nenhum profeta é profeta na sua própria terra. Mas ele não diz uma frase solta, ele faz as colocações. Lembram de fulano que ficou curado? Ele foi curado aqui, mas ele não é daqui, ele veio de fora. Lembra da família de fulano? Ele foi curado, mas foi curado por um outro profeta que veio de outro lugar. E depois ele dizia: eu aqui não consigo profetizar. E lá na frente ele diz: porque vocês ainda não entendem quem eu sou. Nem por isso ele se negou a nenhum, nem por isso ele negou a situação pátria, nem por isso ele virou as costas para ninguém. Ao contrário, todos aqueles que queriam com ele apinhavam-se em seu derredor e absorviam todas as energias, fluidos, tudo que lhe era muito peculiar. Eu, por vezes, fico extremamente reflexivo com a hipótese de vivi a época de Jesus, não vivi a época dele. Se eu vivi, como eu fui tonto e não soube aproveitar. Se eu não vivi, será que eu teria tido a sabedoria pelo menos de aproveitar, absorver alguma coisa daquele manancial enorme? Isto é algo que a gente não tem como voltar no tempo, mas temos como fazer com que ele esteja no nosso tempo e aqui aproveitemos isto da melhor forma. A nossa muito querida Grace Abelha, ela espontaneamente se ofereceu, disse: Jacó, se você quiser que eu vá cantar alguma coisa, eu digo: não, não quero. Realmente eu não quero que ela venha cantar, eu quero que ela cante, que ela fale, apesar de que temos pouco tempo, mas em 20 minutos dá para ela fazer aqui boas coisas para a gente. Fique à vontade, eu vou buscar aqui o pedestal para você. Ah, tá bom aí? Se for possível, só inverter aqui, ó, porque minha lente é essa aqui. Deixa eu passar ele aqui, peraí. Pessoal, boa tarde. Aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, né? Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Nós trabalhamos no Grupo Espírita Fraternidade, GEF, lá de Ipatinga, Minas Gerais, e fizemos ao longo destes anos a gravação de 2 CDs. E toda a renda dos CDs a gente reverte para casa, para as obras que nós temos. O atendimento aos andarilhos, irmãos de rua, né, as mãezinhas carentes. Então vou cantar alguma musiquinha aqui do CD, volume 1, volume 2, vocês vão conhecer. Quem tiver interesse depois em adquirir, pode entrar no meu canal no YouTube, pode pegar com o Jacó o meu contato. Na verdade eu não vim nem imaginando em vender CD, lógico que não. E depois a gente sorteia esses dois, né, Jacó? Para vocês terem uma pequena amostra da música que nós conseguimos fazer uma harmonização, a sintonia com o Pai, com a espiritualidade maior, através de uma mensagem que nos conforta, através de uma oração em forma de música. A música tem a capacidade de nos levar a outras dimensões, a nos tirar do aqui e agora, para que nós possamos nos sentir conectados com a espiritualidade maior. Essa é a proposta de todas as músicas do nosso CD. E a primeira,
A primeira, volume aqui é onde? Jacó? E a primeira é uma composição lindíssima de João Cabete, que nós colocamos nesse volume 2, falando justamente do Jesus todo amor. Na mesma proposta, obrigada, gente. Na mesma proposta, né? Usando apenas os recursos do violão, voz e flauta, nós fizemos também uma outra música, um outro arranjo para uma música muito linda do Tim, que ele canta com a Vanessa, sua irmã, e é uma das músicas que eu acho assim mais lindas, porque fala da transformação da samaritana, aquela que ofereceu água. Jesus chegou e pediu água a ela no poço, e ela fala, mas como que eu posso servir água ao Senhor, né, se ela era uma samaritana? Então, quando ele começa a falar com ela das coisas do reino de Deus, quando ele começa a falar com ela das verdades espirituais, ela se transforma. E essa música fala justamente deste momento, deste sentimento. Quero ser manso
que não serena quando nós buscamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus falando em nós, ouvir a intuição da espiritualidade maior a nos trazer um alívio, a nos confortar, não é? Então, não é que Deus deixa de falar conosco, nós é que, na maioria das vezes, não ouvimos o que Ele nos fala. E tem uma outra música, ainda no segundo CD, que é um mantra maravilhoso, é um Salmo 23, aquele que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que eu considero um mantra? Porque quando a gente está passando por um momento de muita turbulência, muitas vezes nós não conseguimos nem orar, nós não conseguimos formular uma prece, nós nos sentimos com dificuldade até para elevar os nossos pensamentos em função da nossa vibração, que não está, muito boa. Mas quando nós começamos a repetir internamente, com toda a confiança, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente vai percebendo a nossa mudança vibratória, a gente vai percebendo que as companhias espirituais vão conseguindo nos assistir, vão nos fortalecendo, porque nós já buscamos. Quando nós buscamos repetir, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é como aquele que bate e a porta se abre. É o que Jesus o tempo todo nos convida: buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, o primeiro movimento é nosso. Então, que nós possamos, com este salmo, elevar o nosso pensamento ao Pai e colocar nas mãos de Deus todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, problemas para os quais nós ainda não encontramos uma solução, situações difíceis que estejamos enfrentando, seja no campo financeiro, no campo material, na saúde do corpo, na saúde do espírito, que nós possamos verdadeiramente neste momento colocar nas mãos de Deus, confiando. Nem sempre nós compreendemos o que nos acontece, mas é importante que nós confiemos. Existe um Pai misericordioso, justo e bom, que cuida de cada um de nós. Desculpa aí. Não caiu, quase. Viu? O Senhor é meu pastor. Socorreu. Ai, Deus. Aí, tá frouxinho. Bem, tu me conduz, Senhor, nas veredas da justiça. És meu pastor, és meu guia. Nada me faltará, nada me faltará.
poderosa como essa, nós ainda vamos nos sentir perdidos? Nós ainda vamos achar que não existe solução para as nossas dificuldades? Que não existe um fim para nossas dores? É claro. Então, tudo que nós pudermos fazer para fortalecer, né, para nos fortalecer como espíritos imortais que somos, porque muitas vezes nós nos preocupamos com a saúde do corpo, buscamos alimentos diet, comida, né, a nutricionista que determina o que a gente vai comer, atividade física, tanta coisa importante para o corpo. Mas quantos de nós nos distraímos com relação às necessidades do espírito? Acreditamos que tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, toda situação que nós vivenciamos tem que servir para o nosso crescimento e aprendizado. Tudo aquilo que não me compõe é porque me decompõe. Então, se não me compõe, eu não vou alimentar. Não é? Bons hábitos, boas leituras, programas de televisão, canais de internet, tudo que nós assistimos, tudo que nós buscamos, tem que ser algo que faça com que nós nos tornemos, no mínimo, mais conscientes. Aquilo que nos distrai, aquilo que faz com que nós acreditemos que estamos aqui no planeta Terra de férias, só para tomar sorvete, isso tem que ser eliminado da nossa vida. Não sorvete, mas a forma de pensarmos que estamos aqui só para nos distrair. Que Jesus nos abençoe. Vou cantar então mais uma. E, aliás, eu vou cantar uma que é do primeiro CD, porque o segundo são 14 músicas e o primeiro CD também. Como não dá tempo dos 14, nem vocês aguentariam, eu vou pegar do primeiro CD a primeira música, que se chama Cantiga da Paz, e ela é muito linda quando ela diz que ela nos dá uma receita de paz. Que às vezes você fala, poxa, mas eu queria tanto estar em paz, eu queria tanto me sentir bem, mas eu estou sempre atribulada, eu não sei o que me acontece. Então, veja, vamos observar a mensagem que esta música nos traz. Ó, violãozinho. Vai cair, não, né? Acho que tinha. Tá bom. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança. Agora ou mais além, tudo passa. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos, tá nas suas mãos, em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita teus caminhos. Confiança sempre. Olhando em teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor.
gostaria de pedir ao Jacó e a vocês, né, se fosse permitido, para eu cantar uma música muito linda que está no primeiro CD, que é justamente a música de Lucas. Depois de Jacó ter feito o Evangelho falando de Lucas, eu acho que seria muito bom que nós pudéssemos fazer esta música que conta a história dele, né? Um dos evangelhos mais lindos que tem na Bíblia, de alguém que nem conheceu Jesus pessoalmente, né? Embora tivessem vivido na mesma época. Lucas era muito criança, mas quantas coisas Lucas nos trouxe. Fez medicina para que pudesse cuidar dos pobres, dos necessitados. Deixava de atender os ricos para atender aqueles que ele realmente precisava. Então, um pouquinho mais da paciência de vocês, para nós encerrarmos com esta música sobre Lucas, contando a história deste grande homem de bem. Fluía de dentro do seu coração, saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar, e em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. Mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu divino exemplo é missão do porvir, pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, chegou do espaço, vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura. É algo tão divino, é o plasma cristalino de alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucano, médico de homens e de almas. Muito obrigada pelo carinho.